O cheiro acre a café acabado de torrar e o bafo doce de pastéis de nata quentinhos já não conseguiam disfarçar o amargo que se instalara na boca de Diogo Moreira. Eram 7 da manhã, e a Baixa Lisboeta despertava sob um céu de um azul pálido de primavera, prometendo mais um dia de turistas apressados e executivos engravatados a quem ele teria de servir com um sorriso que lhe pesava uma tonelada. O Aromas da Baixa, com a sua fachada de azulejos antigos e o interior moderno e polido, era um palco onde Diogo, aos 22 anos, representava o papel de empregado eficiente, invisível Cubad, sempre atento. Um papel que lhe garantia o sustento da avó Maria da Conceição e o adiamento dos seus próprios sonhos, guardados num caderno de capa gasta, no seu quarto modesto num bairro que os postais turísticos teimavam em ignorar. Enquanto limpava o balcão de aço inoxidável, já antecipara a azáfama, sentiu o olhar de Vasco Monteiro, o gerente, a pousar-lhe nas costas como uma mão fria. Diogo não precisava de se virar para saber que o vinco na testa de Vasco estaria mais pronunciado, os lábios finos contraídos numa expressão de perpétua contrariedade que parecia acentuar-se na sua presença. Moreira! A voz de Vasco era oleosa como o seu cabelo, penteado para trás com um rigor militar. A montra das Sands. Parece que alguém andou a brincar aos legos em vez de arrumar aquilo como deve ser. Quero aquilo impecável antes que o primeiro cliente entre. E despacha-te. Não temos o dia todo. Diogo engoliu em seco. Tinha sido ele a arrumar a montra na noite anterior com o cuidado habitual. Sabia que estava impecável. Mas discutir com Vasco era como tentar agarrar fumo, escorregadio e inútil. Sim, Sr. Monteiro, murmurou, dirigindo-se à montra. Os seus ombros curvavam-se ligeiramente sob o peso não dito daquela interação, a primeira de muitas que o dia, invariavelmente, traria. Era sempre assim. Uma crítica aqui, uma exigência extra ali, um tom de voz que nunca usava com a Ana ou o Rui, os outros empregados, ambos brancos, ambos aparentemente imunes à mesma lupa fiscalizadora. A cicatriz tênue por cima da sua sobrancelha esquerda, recordação de uma aventura infantil no pátio do bairro da Ameixoeira onde crescera, latejou por um instante. Por vezes, apanhava o olhar de certos clientes, ou mesmo de Vasco, a fixar-se ali e imaginava o que pensariam. Que era marca de alguma briga, de uma vida de problemas que lhe estaria, de alguma forma, escrita na pele, tão escura quanto a noite sem estrelas. No Aromas da Baixa, Diogo movia-se com uma competência discreta, quase coreografada. Tirava cafés, expresso com a crema perfeita, servia torradas douradas no ponto, lembrava-se do pedido habitual do Sr. Vasques da papelaria ao lado, sem que este precisasse de abrir a boca. Observava tudo, a forma como os turistas se maravilhavam com os azulejos, a pressa dos locais, os olhares cúmplices trocados entre colegas. E, acima de tudo, observava Vasco Monteiro. Observava a maneira como o seu sorriso se alargava para clientes que lhe parecessem importantes e como esse mesmo sorriso se desfazia em escárnio quando se virava para ele. Naquela manhã, porém, algo pairava no ar, uma tensão adicional. Corriam rumores de que o dono da cadeia de cafés, um tal Sr. Bastos, uma figura quase mítica que raramente aparecia, faria uma visita surpresa a uma das lojas de Lisboa. Vasco estava mais elétrico do que o normal, a sua necessidade de controle a roçar o febril. Moreira! A voz de Vasco cortou o burburinho matinal. Diogo aproximou-se, o nó habitual a formar-se-lhe no estômago. A mesa 7, aqueles estrangeiros. Estão a queixar-se que o sumo de laranja não é natural. Vai lá resolver. E vê se lhes explicas as coisas como deve ser. Não queremos problemas com gente que paga bem. Havia um subentendido na forma como disse gente que paga bem, e no olhar que lhe lançou, um olhar que parecia duvidar da capacidade de Diogo de se fazer entender, ou talvez de ser entendido como alguém que pertencia àquele espaço. Diogo dirigiu-se à mesa 7. Um casal de turistas alemães de meia-idade apontava para os copos com ar severo. Diogo, no inglês fluente que aprendera sozinho com filmes e música, explicou pacientemente que o sumo era espremido na hora. Mostrou-lhes o espremedor industrial na copa. O casal, inicialmente cético, acabou por se convencer, meio embaraçado. Quando Diogo regressou ao balcão, Vasco estava lá, de braços cruzados. Então, conseguiste fazer-te entender ou tiveste de chamar reforços? O tom era de puro sarcasmo. Está tudo resolvido, Sr. Monteiro. Eram apenas dúvidas sobre a frescura do sumo. Vasco estalou a língua. Dúvidas. Com esta gente é sempre preciso ter mãozinhas de fada.
E alguns de vocês têm mesmo de se esforçar mais para acompanhar o ritmo e os nossos padrões de exigência. Não estamos propriamente num tasco de bairro, pois não? As palavras, embora não explicitamente racistas, carregavam o peso de anos de insinuações semelhantes. O alguns de vocês pairou no ar, denso e pegajoso. Diogo sentiu o rosto aquecer. Olhou para Sofia Antunes, a colega mais nova, que se apressava a limpar uma mesa próxima. Sofia apanhou-lhe o olhar por uma fração de segundo, desviando-o rapidamente, um misto de desconforto. E seria pena? Diogo não conseguiu decifrar. O resto da manhã arrastou-se sob o mesmo manto de tensão. Cada pedido de Vasco parecia vir com uma farpa, cada olhar uma avaliação. Diogo refugiava-se na mecânica do trabalho, na precisão dos gestos, na tentativa de se tornar tão eficiente que não desse margem a críticas. Mas era uma batalha perdida. Para Vasco, a sua simples existência parecia ser uma provocação. Ao final da tarde, exausto, Diogo apanhou o autocarro para o bairro Padre Cruz, onde um pequeno apartamento de 2 quartos o esperava, e com ele a avó Maria da Conceição. O cheiro a fritos e a roupa lavada que emanava das janelas abertas do bairro era para ele o verdadeiro aroma de casa, um contraste gritante com os perfumes artificiais do centro da cidade. Chegaste, meu neto. A voz da avó, embora frágil, tinha uma doçura que lhe aquietava a alma. Encontrou-a na pequena sala, sentada na sua poltrona de sempre, a ver um programa de culinária na televisão. Cheguei, avó. Como se sente hoje? Beijou-lhe a testa enrugada, sentindo a pele fina e macia. A avó Conceição era o seu porto seguro, a razão pela qual aguentava os senhores monteiros deste mundo. Ela sorriu-lhe, os olhos castanhos, tão semelhantes aos dele, brilhando com uma ternura antiga. Hoje estou mais rija, filho. O doutor disse que os ossos já não são o que eram, mas a cabeça ainda manda. Ela segurou-lhe a mão. E tu, esse gerente, continua a fazer-te a vida negra? Diogo suspirou, sentando-se no pequeno banco a seus pés. O costume, avó. Hoje estava especialmente inspirado. Tem paciência, meu querido, e juízo. Não te deixes levar por provocações. Lembra-te de quem és. Diogo encostou a cabeça ao colo dela, como fazia em criança. Quem ele era. Um jovem negro num país que se dizia não racista, mas onde cada dia parecia uma prova de obstáculos invisíveis. Um cuidador, um sonhador adiado. Eu sei, avó, eu sei. Mas por dentro a raiva e a frustração fervilhavam, procurando uma saída que ele teimava em reprimir. Nos dias que se seguiram, a pressão de Vasco intensificou-se. Começou a alterar os horários de Diogo sem aviso prévio, dificultando a sua logística para cuidar da avó. Certa vez, Diogo chegou 10 minutos atrasado porque o passe da avó para o centro de saúde tinha demorado mais que o previsto. Vasco esperava-o à porta. 10 minutos, Moreira. Isto aqui não é a Cruz Vermelha para andar a fazer caridade com os horários. Se não consegues cumprir, talvez este não seja o sítio para ti. A ameaça velada pairou entre eles. Outros funcionários tinham chegado atrasados antes, e a reprimenda nunca fora tão pública nem tão cáustica. Diogo começou a anotar tudo num pequeno caderno que trazia sempre consigo. Datas, horas, as palavras exatas de Vasco, quem estava presente. Não sabia bem o que faria com aquilo, mas o ato de registar dava-lhe uma sensação ténue de controlo, de que a sua experiência não se dissolveria no ar como as palavras cruéis do gerente. Começou também a pesquisar na internet, em cafés com Wi-Fi gratuito, durante a sua hora de almoço. Assédio moral no trabalho. Discriminação racial Portugal. As palavras-chave abriam um mundo de leis, artigos e testemunhos que o faziam sentir-se, simultaneamente, menos sozinho e mais revoltado. Um dia, Vasco acusou-o de ter dado troco a menos a um cliente. O cliente, um turista apressado, já se tinha ido embora. Diogo sabia que não o tinha feito. Era meticuloso com o dinheiro. Não sei como é que estas coisas acontecem sempre contigo, Moreira, disse Vasco em voz alta para que os outros ouvissem. É uma falta de atenção constante. Ou será outra coisa? O subentendido era venenoso. Sofia, que estava a arrumar copos perto do caixa, deixou cair um, que se estilhaçou no chão. O barulho quebrou a tensão por um instante. Vasco fuzilou-a com o olhar, mas por momentos a sua atenção desviou-se de Diogo. Mais tarde, na pequena arrecadação onde guardavam os aventais, Sofia aproximou-se de Diogo. Diogo, eu vi. O cliente deu-te uma nota de 20 e tu deste-lhe o troco certo. Eu estava mesmo ao lado. A sua voz era baixa, quase um sussurro. Diogo olhou para ela surpreendido. Era a primeira vez que alguém reconhecia abertamente uma injustiça de Vasco. Obrigado, Sofia.
Ela encolheu os ombros, o rosto corado. Enfim, não é justo o que ele te faz. E saiu apressada. Aquelas poucas palavras foram como um bálsamo para Diogo. Não estava louco. Não estava a imaginar coisas. A saúde da avó Conceição, entretanto, deu um pequeno susto. Uma noite, teve febre alta e dificuldades respiratórias. Diogo passou a noite em claro ao seu lado, o medo a apertar-lhe o peito. No dia seguinte, exausto, ligou para o Aromas da Baixa a dizer que não poderia ir, que tinha uma emergência familiar. A resposta de Vasco foi gélida. Uma emergência, Moreira? Espero que seja mesmo séria. Sabes que não tolero faltas injustificadas. Quando a avó melhorou um pouco, Diogo regressou ao trabalho com um peso ainda maior nos ombros. A conversa com Sofia, no entanto, tinha plantado uma semente. Talvez não precisasse de lutar sozinho. Começou a observar Sofia com mais atenção. Ela era jovem, talvez um pouco assustada com Vasco, mas havia uma decência no seu olhar. Vasco, por sua vez, parecia sentir que Diogo estava diferente, menos curvado, talvez. O olhar de Diogo, quando se cruzava com o seu, já não desviava tão rapidamente. E isso, para um homem como Vasco, era um desafio intolerável. Ele precisava de reafirmar o seu domínio. A oportunidade surgiu numa sexta-feira movimentada. O café estava cheio. Um cliente particularmente arrogante, um empresário local conhecido por ser exigente, começou a reclamar em voz alta que o seu pedido estava demorado. Vasco, em vez de acalmar o cliente ou verificar o pedido na cozinha, virou-se para Diogo, que estava a atender outra mesa. Moreira, o senhor da mesa 12 está à espera há que tempos. Mexe-te! Parece que andas a dormir em pé. É preciso ter outra agilidade para este tipo de clientela. A palavra agilidade saiu carregada de um desprezo que fez o sangue de Diogo ferver. A humilhação ali em frente a dezenas de pessoas foi a gota de água. Diogo respirou fundo. Por um momento o mundo pareceu abrandar. Viu os rostos dos clientes, alguns curiosos, desconfortáveis. Viu Sofia olhar para ele, os olhos arregalados, e viu Vasco, o sorriso trocista a pairar-lhe nos lábios. E nesse instante, algo mudou dentro de Diogo. A raiva acumulada, a frustração, a dor, cristalizaram-se não em explosão, mas numa calma fria e determinada. Diogo pousou o bloco de pedidos e a caneta na mesa mais próxima. Endireitou os ombros. Caminhou lentamente até Vasco, o som dos seus passos abafado pelo murmúrio que se instalara no café. Parou em frente ao gerente. Senhor Monteiro, a sua voz saiu surpreendentemente firme, sem tremer. O pedido da mesa 12 foi para a cozinha há exatamente 7 minutos. O tempo médio de preparação para aquele prato, como sabe, é de 15 minutos, especialmente com a casa cheia. Vasco ficou lívido. O sorriso trocista desapareceu, substituído por uma máscara de incredulidade e fúria contida. O que é que estás para aí a dizer, Moreira? Estás a questionar a minha. Estou a apresentar factos, Sr. Monteiro, continuou Diogo, o olhar fixo no dele. Assim como é um facto que nos últimos 3 meses o senhor tem vindo a dirigir-me um tratamento diferenciado e humilhante, com comentários depreciativos sobre a minha capacidade e por vezes com insinuações que roçam o racismo. Um silêncio pesado caiu sobre o Aromas da Baixa. Os clientes tinham parado de comer e de conversar. Os outros empregados estavam paralisados. Sofia tinha a mão na boca, os olhos fixos em Diogo. Vasco recuperou a voz, agora um silvo venenoso. Estás despedido, Moreira. Despedido. Por insubordinação grosseira e ainda te vou processar por difamação, seu insolente. Ele deu um passo em direção a Diogo, o rosto congestionado. Por um momento, Diogo pensou que ele lhe bateria, mas manteve a sua posição. Tenho tudo registado, Sr. Monteiro, disse Diogo, calmamente. Todas as datas, todas as suas palavras, os horários alterados sem justificação, as acusações falsas. Tenho testemunhas. Olhou brevemente para Sofia, que após um segundo de hesitação, assentiu com a cabeça, quase imperceptivelmente. O olhar de Vasco seguiu o de Diogo até Sofia, e uma nova onda de fúria percorreu-o. Tu também, sua? E vou apresentar uma queixa formal na autoridade para as condições do trabalho e na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego por assédio moral e discriminação racial, concluiu Diogo, ignorando a interrupção de Vasco. O senhor pode ter o poder de me despedir, mas não tem o poder de me tirar a dignidade. A palavra dignidade ecoou no silêncio. Nesse preciso momento, a porta do café abriu-se e um homem de fato elegante na casa dos 50 entrou, acompanhado por uma jovem que parecia ser sua assistente. Olhou em volta para a cena tensa, as caras dos clientes, a postura de Diogo e a fúria mal contida de Vasco.
Está tudo bem por aqui, Vasco? Perguntou o homem, a voz calma, mas com um timbre de autoridade que fez Vasco empalidecer visivelmente. Era o Sr. Bastos, o dono. A visita surpresa. Vasco gaguejou. Sr. Bastos? Este empregado estava a ser insolente, a criar problemas. O Sr. Bastos olhou de Vasco para Diogo, seu olhar perspicaz. Problemas? Ou estará este empregado a levantar questões que precisam de ser ouvidas? Diogo sentiu um fio de esperança, ténue mas real. Explicou a sua situação ao Sr. Bastos de forma concisa e clara, mencionando os registros e o assédio contínuo. Sofia, ganhando coragem com a presença do dono, interveio timidamente, confirmando ter testemunhado vários episódios. Vasco tentou interromper, desmentir, mas a sua voz soava estridente e pouco convincente. O Sr. Bastos ouviu tudo em silêncio, a sua expressão indecifrável. Quando Diogo terminou, o dono olhou longamente para Vasco. Vasco, venha comigo ao escritório, por favor. E a menina também, disse, referindo-se a Sofia. Quanto a si, jovem, virou-se para Diogo, agradeço a sua coragem. Espere por mim aqui, por favor. As horas que se seguiram foram um borrão para Diogo. Esperou numa mesa mais afastada, enquanto o Sr. Bastos falava em privado com Vasco e depois com Sofia. Os outros empregados olhavam para ele com uma mistura de admiração e receio. Alguns clientes que tinham assistido a tudo saíram em silêncio, outros murmuravam entre si. Finalmente, o Sr. Bastos chamou Diogo. Vasco não estava presente. Diogo, começou o Sr. Bastos, o seu tom agora mais suave. Lamento profundamente o que aconteceu. O tipo de comportamento descrito não tem lugar em nenhuma das minhas empresas. O Sr. Monteiro foi suspenso das suas funções, com efeito imediato, enquanto decorre uma investigação interna completa. A Sofia corroborou a sua versão dos acontecimentos e outros funcionários também se manifestaram sobre o comportamento inadequado do gerente. Diogo sentiu um alívio imenso a percorrer-lhe o corpo, tão forte que quase o fez cambalear. Quero que saiba que valorizamos a sua honestidade e a sua coragem, continuou o Sr. Bastos. Gostaria que reconsiderasse a sua demissão. Se desejar, pode continuar a trabalhar conosco e, independentemente da sua decisão, a empresa irá compensá-lo pelo sofrimento causado e apoiará a sua queixa junto das autoridades competentes, se assim o entender. Diogo estava atordoado. Não esperava aquilo. Esperava, na melhor das hipóteses, uma pequena vitória moral, a saída de um emprego tóxico, mas com a perspectiva de uma luta longa e solitária. Eu agradeço, Sr. Bastos. Preciso de pensar, claro. Tire o tempo que precisar, mas saiba que tem o meu apoio. Nos dias seguintes, Diogo sentiu como se um peso enorme lhe tivesse sido retirado dos ombros. Contou tudo à avó Conceição, que chorou de alívio e orgulho. Sofia ligou-lhe, dizendo que o ambiente no café estava diferente, mais leve, apesar da incerteza sobre o futuro da gerência. Vasco Monteiro, soube-se mais tarde, acabou por ser despedido após a investigação interna confirmar um padrão de comportamento abusivo, não só com Diogo, mas com outros empregados ao longo dos anos, embora nunca de forma tão racialmente explícita como com Diogo. Diogo decidiu não voltar ao Aromas da Baixa. A compensação que recebeu da empresa, embora não fosse uma fortuna, deu-lhe algum fôlego financeiro. Mais importante, sentia-se livre. A sua voz, antes silenciada, tinha encontrado eco. Começou a dedicar mais tempo ao seu caderno. As palavras fluíam agora com mais facilidade, moldadas pela sua experiência. Escreveu sobre o bairro onde vivia, sobre as histórias da avó, sobre a dignidade silenciosa das pessoas que lutavam todos os dias contra adversidades invisíveis. Escreveu sobre o racismo subtil, o que se esconde por detrás de sorrisos forçados e de elogios envenenados. Um dia, encorajado por Sofia, que se tornara uma amiga, enviou um dos seus textos para um pequeno concurso literário promovido por uma associação cultural do seu bairro. Não esperava nada. Semanas depois, recebeu um e-mail. Tinha ganho uma menção honrosa e um convite para ler o seu texto no evento. A noite do evento foi fria, mas o pequeno auditório comunitário estava cheio. A avó Conceição estava na primeira fila, os olhos a brilhar. Sofia também lá estava, a sorrir-lhe. Quando Diogo subiu ao pequeno palco, as mãos a tremer ligeiramente, segurando as folhas impressas, olhou para aquelas caras expectantes. Muitas delas, sabia, partilhavam experiências semelhantes às suas. Respirou fundo e começou a ler. A sua voz, no início um pouco hesitante, ganhou força à medida que as suas palavras enchiam a sala. Não falava de grandes heróis nem de vitórias estrondosas. Falava da resistência do cotidiano, da beleza encontrada na adversidade,
da importância de não deixar que o mundo nos definisse pela cor da nossa pele ou pelo bairro onde nascemos. Falava da importância de encontrar a própria voz, mesmo quando o medo nos tenta silenciar. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido por um aplauso caloroso que o envolveu como um abraço. A avó Conceição tinha lágrimas nos olhos. Diogo sorriu, um sorriso genuíno, leve, que vinha do fundo da alma. Não sabia o que o futuro lhe reservava. A luta contra o preconceito não terminava ali, sabia-o bem. Mas naquela noite, Diogo Moreira, o jovem do bairro periférico, o ex-empregado de café, sentia-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente ele mesmo. E isso, percebeu, era a maior vitória de todas. A sua escrita era a sua arma, a sua catarse, a sua forma de transformar a dor em algo com significado, não só para ele, mas, quem sabe, para outros que ainda procuravam a sua voz no meio do ruído de um mundo tantas vezes injusto. O caminho seria longo, mas Diogo já não caminhava sozinho. Tinha a memória da avó, o apoio de Sofia e, mais importante, tinha-se encontrado a si mesmo. E isso, no final, era tudo o que importava. A cicatriz por cima da sobrancelha continuava lá, mas agora, quando se olhava ao espelho, Diogo via mais do que as marcas do passado. Via a promessa de um futuro onde a sua história e a de tantos outros seria contada, ouvida e talvez, um dia, compreendida. O eco dos aplausos ainda ressoava nos seus ouvidos quando Diogo desceu do pequeno palco improvisado no salão da Associação de Moradores. A avó Conceição, amparada por Sofia, esperava-o com um sorriso que lhe iluminava o rosto enrugado. Meu neto, que orgulho! Falaste tão bonito com o coração. As suas mãos trêmulas apertaram as de Diogo com uma força surpreendente. Sofia também o abraçou. Foi incrível, Diogo. A sério, tinhas toda a gente agarrada. Outras pessoas do bairro aproximaram-se para o cumprimentar, partilhando palavras de encorajamento, alguns com os olhos marejados. Eram rostos que ele via todos os dias, nas ruas, no mercado, e que agora o olhavam com uma nova admiração. Naquela noite, Diogo não era apenas o neto da Dó Conceição ou o rapaz que trabalhava no café chique da Baixa. Era alguém que tinha tido a coragem de dar voz às suas experiências e, ao fazê-lo, tinha tocado em algo profundo neles também. Nos meses que se seguiram, a vida de Diogo começou a tomar um rumo diferente. A pequena menção honrosa abriu-lhe portas inesperadas. Foi convidado para participar noutros eventos literários mais pequenos, em bibliotecas e escolas da periferia de Lisboa. A sua história, a do jovem negro que enfrentou a discriminação no local de trabalho e encontrou na escrita uma forma de resistência, começou a circular. Com o dinheiro da compensação do Aromas da Baixa e alguma ajuda de programas de apoio ao empreendedorismo jovem que descobriu, Diogo conseguiu inscrever-se num curso de escrita criativa online. Aprendia sobre técnica, sobre estrutura, mas a matéria-prima das suas histórias vinha da vida, das suas observações, das injustiças que testemunhava e da resiliência das pessoas que conhecia. Continuava a cuidar da avó Conceição, cujas melhoras de saúde pareciam acompanhar o novo ânimo do neto. As suas tardes já não eram preenchidas pela exaustão de um trabalho opressor, mas pela azáfama da pesquisa, da escrita, das pequenas leituras. O seu pequeno apartamento no bairro Padre Cruz tornou-se o seu quartel-general criativo. As paredes, antes testemunhas silenciosas da sua angústia, agora ouviam o teclar ritmado do velho computador portátil que Sofia lhe tinha oferecido, um presente que Diogo guardava com carinho. Um dia recebeu um contacto de uma pequena editora independente, conhecida por publicar vozes emergentes e socialmente conscientes. Tinham lido um dos seus contos numa antologia online e queriam saber se ele tinha mais material. O coração de Diogo quase parou. Era o sonho que ele mal se atrevia a sonhar. Passou semanas a rever os seus textos, a polir cada frase com a ajuda de Sofia, que se tornara a sua primeira leitora e crítica mais honesta. A avó Conceição, mesmo sem perceber todos os meandros do mundo literário, oferecia o seu apoio incondicional, preparando-lhe canecas de chá de cidreira e garantindo que ele não se esquecia de comer. O processo com a editora foi longo, cheio de revisões e incertezas, mas Diogo agarrou-se à oportunidade com todas as suas forças. Aprendeu sobre o mercado, sobre a importância de uma boa edição, sobre a solidão e a alegria da criação. Entretanto, a história de Vasco Monteiro no Aromas da Baixa teve os seus próprios desenvolvimentos. Embora despedido, Vasco não desapareceu completamente.
Através de contactos, conseguiu um posto de gerência num estabelecimento mais pequeno, menos prestigiado nos arredores. Diogo soube disso através de Sofia, que ainda mantinha alguns contactos no antigo local de trabalho. Por um momento sentiu uma pontada de velha raiva, a constatação de que, por vezes, o sistema permitia segundas e terceiras oportunidades a quem menos as merecia. Mas depois lembrou-se do seu próprio caminho. A sua vitória não estava na destruição completa de Vasco, mas na sua própria reconstrução e no poder que tinha encontrado na sua voz. Houve também notícias menos agradáveis. A ACET, a Autoridade para as Condições do Trabalho, apesar de ter recebido a sua queixa formal, demorou a agir de forma conclusiva no caso de Vasco, citando a necessidade de mais provas ou a dificuldade em caracterizar legalmente alguns dos abusos mais subtis. Diogo percebeu que a justiça institucional era de facto uma máquina lenta e por vezes frustrante. Mas a sua denúncia e a investigação interna da empresa do Sr. Bastos tinham tido um impacto real na vida de Vasco e, mais importante, tinham validado a sua experiência. Um dia, o livro de Diogo ficou pronto. Uma pequena coletânea de contos intitulada Fragmentos da Sombra e da Luz, com uma fotografia sua na contracapa, o mesmo olhar determinado, a cicatriz tênue a contar uma história silenciosa. A dedicatória era simples. Para a avó Conceição, a minha primeira luz, e para todos aqueles que ainda procuram a sua voz. O lançamento foi num pequeno café literário em Alfama. O espaço estava cheio de amigos, familiares, pessoas da comunidade, alguns rostos da editora, e até o Sr. Bastos fez questão de aparecer, comprando vários exemplares. Sofia estava ao seu lado, orgulhosa. Quando chegou a sua vez de falar, Diogo não leu um excerto do livro. Em vez disso, falou sobre o percurso. Falou sobre o medo, sobre a humilhação, mas também sobre a importância de não se calar, de procurar aliados, de transformar a dor em força. Muitas vezes, disse ele, a voz embargada pela emoção, dizem-nos que o racismo não existe, ou que é coisa do passado, ou que estamos a exagerar. Dizem-nos para baixarmos a cabeça, para não criarmos problemas. Mas os problemas já existem, e o silêncio só os alimenta. Olhou para a avó, que lhe sorria entre lágrimas. Este livro não é apenas meu. É de todos nós que já nos sentimos invisíveis, silenciados, diminuídos. É um lembrete de que as nossas histórias importam. A nossa cor, a nossa origem, as nossas lutas, tudo isso faz parte de quem somos. E temos o direito de existir, de sonhar e de lutar por um mundo onde a dignidade não seja um privilégio, mas um dado adquirido. Após o lançamento, Diogo sentou-se com a avó e Sofia numa esplanada com vista para o Tejo, o rio a brilhar sob as luzes da cidade. Sentia uma paz que há muito não experimentava. Não era o fim da luta, longe disso, mas era um marco importante. Uma prova de que era possível resistir e criar beleza, mesmo a partir das experiências mais difíceis. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Por um instante, o seu estômago contraiu-se, uma memória fantasma dos tempos de Vasco. Mas abriu-a. Li o seu livro. Comovi-me. Obrigado por partilhar a sua história. As, um leitor que também já esteve na sombra. Diogo sorriu. Sabia que cada palavra que escrevia, cada história que contava, era uma pequena luz a mais contra a escuridão do preconceito. E enquanto houvesse histórias para contar e ouvidos dispostos a escutar, haveria esperança. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas Diogo Moreira já não era apenas um sobrevivente. Era um contador de histórias. E isso ele sabia. Era uma forma poderosa de ser. Os anos seguintes não foram um caminho linear de sucessos para Diogo, mas sim uma jornada constante de aprendizagem, persistência e pequenos avanços significativos. Fragmentos da Sombra e da Luz. Não se tornou um best-seller instantâneo, mas encontrou o seu nicho. Recebeu críticas modestas, mas respeitosas em alguns jornais e revistas literárias, e o mais importante, gerou conversas em comunidades e escolas onde Diogo era convidado a falar. A sua escrita amadureceu. Continuava a explorar os temas da identidade, da pertença, da justiça social e do racismo em Portugal, mas com uma profundidade e uma subtileza crescentes. Aprendeu a dosear a raiva justa com a observação empática, a encontrar as nuances mesmo nas situações mais difíceis. A sua segunda obra, um romance curto, começou a tomar forma, explorando as vidas entrelaçadas de várias personagens num bairro social de Lisboa, cada uma com as suas lutas e os seus sonhos. A saúde da avó Conceição manteve-se relativamente estável, um milagre que Diogo atribuía em parte à nova tranquilidade e ao orgulho que sentia pelo neto.
Continuava a ser a sua confidente e a sua maior fã, guardando todos os recortes de jornal e as fotografias dos eventos literários de Diogo numa caixa de sapatos que ele chamava, a brincar, o Arquivo Nacional Diogo Moreira. Sofia Antunes seguiu o seu próprio caminho. Inspirada pela coragem de Diogo e pela sua própria experiência no Aromas da Baixa, decidiu voltar a estudar, inscrevendo-se num curso noturno de serviço social. Ela e Diogo mantiveram uma amizade sólida, apoiando-se mutuamente nos seus projetos e desafios. Por vezes, encontravam-se para um café, já não como colegas de trabalho num ambiente hostil, mas como dois cúmplices que tinham partilhado um momento definidor. Quanto a Vasco Monteiro, Diogo raramente pensava nele. Soube, por acaso, que ele tinha mudado de emprego mais uma vez e que a sua reputação no setor da restauração tinha ficado manchada. Não sentia prazer nisso, apenas uma distante constatação de que as ações por vezes criam os seus próprios eques. A sua energia estava focada no presente e no futuro, na sua escrita, na sua comunidade. Um dia, Diogo foi convidado para dar uma palestra numa conferência sobre diversidade e inclusão no local de trabalho, organizada por uma grande empresa multinacional em Lisboa. Sentiu uma certa ironia, ele que tinha sido vítima de tanta exclusão, a falar para executivos sobre como criar ambientes mais justos, mas aceitou. Viu aquilo como uma oportunidade, não para pregar, mas para partilhar uma perspectiva, para humanizar a estatística. No dia da conferência, enquanto esperava para subir ao palco, sentiu um nervosismo familiar. Olhou para as suas notas, para as palavras que tinha preparado com tanto cuidado. Lembrou-se do jovem Diogo, assustado e silenciado, no Aromas da Baixa. Lembrou-se da força que encontrou ao decidir que não se calaria mais. Quando subiu ao palco perante uma audiência de centenas de pessoas de fato e gravata, não viu inimigos nem opressores. Viu pessoas, algumas talvez aliadas, outras genuinamente interessadas, outras ainda desconfortáveis com o tema. E começou a falar. Não com a voz de uma vítima, mas com a voz de um escritor, de um observador da condição humana. Contou a sua história não para acusar, mas para ilustrar. Falou sobre o impacto das pequenas palavras, dos olhares, das omissões. Falou sobre o custo do silêncio e sobre o poder da empatia. No final da sua apresentação houve um silêncio longo, diferente do silêncio hostil que conhecera no café. Era um silêncio pensativo. E depois os aplausos começaram, hesitantes no início, mas crescendo em volume e intensidade. Durante a sessão de perguntas e respostas, um jovem na audiência, negro como ele, pediu a palavra. A sua voz tremia um pouco. Obrigado pelas suas palavras. Eu passo